Saudações, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Meu nome é Prabi e hoje nesse vídeo eu vou comentar sobre a situação no Oscar, no conflito entre Will Smith e o comediante Chris. Qual a visão do yoga sobre isso? Qual a visão do yoga sobre saúde emocional? E eu vou passar 6 passos de cura de acordo com o Yoga Terapia para a saúde emocional. Eu já comecei a comentar essa situação lá no meu Instagram. O motivo pelo qual eu fiz isso é porque eu sinto que nós não estamos na internet para julgar, mas assim como juntos, muitas pessoas juntas podem fazer uma bagunça, uma confusão, muitas pessoas juntas também podem aprender e tirar aprendizados interessantes, e as situações como grandes notícias podem ser uma oportunidade para isso, para a gente aprender junto e refletir coisas importantes que vai tocar o coração de muitas pessoas. Então eu já comecei a comentar lá no meu Instagram, não esquece de me seguir, lá tem muitos conteúdos legais, é @prabi.alma, meu Instagram. A gente falou sobre como é visível, observando o vídeo da situação do Oscar, em que o Will Smith deu um tapa no Chris, observando toda a situação com mais sensibilidade, a gente pode perceber a carga emocional que antecede todo esse acontecimento e o Will Smith veio passando. E como aquele momento foi um culminar de circunstâncias, né? Que não necessariamente é culpa de ninguém, mas em que toda essa carga emocional que o Will Smith estava vivendo com relação à doença da mulher dele, né? A Jada, mas não só isso, também o sofrimento que ele passou estando num mundo predominantemente de sucesso do homem branco, né? E todo o preconceito que ele sofreu, toda a situação de menosprezo que ele teve que aguentar e estar ali naquele meio e enfrentar esses desafios, toda essa carga emocional resultou naquele momento ele perder a razão, ele perder o discernimento. E eu comentei também lá no meu Instagram que todo esse encadeamento, né, ele acontece no nosso cérebro. O nosso cérebro é capaz de se ligar somente à nossa parte instintiva, quando há um grande pico emocional, ou seja, uma emoção com um grande volume, né, um grande envolvimento, um grande apego àquele sofrimento, àquela emoção, pode trazer o funcionamento cerebral para o cérebro instintivo, que é uma parte do cérebro que reage impulsivamente, que reage sem fazer o discernimento, né? Que é aquele discernimento, ok, eu estou aqui, será que cabe eu falar isso? Será que cabe eu fazer isso? Será que isso não vai ser prejudicial para a minha imagem? Então, naquele momento de grande explosão emocional, todo esse discernimento se apaga e apenas a parte cerebral instintiva é ativada e nós podemos ser levados a agir de forma impulsiva e irracional. Mas o ponto mais interessante que a nossa sensibilidade pode nos levar é nos fazer pensar sobre a saúde emocional, que é eu poder, num momento desse crítico, em que há um gatilho externo ativando aquela dor tão grande, né? Para eu poder ter uma ação neutra, para eu conseguir agir conscientemente, o jeito que eu estou lidando com as minhas emoções antes desse momento culminante, vai ser essencial para nesse momento eu ter consciência emocional. Se eu não andei entrando em contato com essas minhas emoções de jeito consciente, se eu não comecei a me curar emocionalmente, dificilmente num momento crítico, o que seria um momento crítico? Um momento que você vai ser xingado, que vai ter uma situação estressante emocionalmente. Nesse momento crítico, a coisa vai explodir. Então a saúde emocional, a cura emocional, ela precisa ser cultivada. Eu preciso começar a olhar para as minhas emoções e entender que tem uma coisa aqui dentro de mim que eu preciso começar a curar. E esse é o ponto que eu vou trazer para vocês hoje. Como o yoga vê essa questão das emoções, como o yoga terapia, que daí já é o yoga aplicado a uma terapia individual, lida com esse tratamento das emoções,
e mais particularmente eu vou trazer um pouco da minha experiência. E nesse vídeo você vai ter uma noção de como começar a sua cura emocional. Primeiro ponto, por que eu deveria começar uma cura emocional? Bom, esse exemplo do Will Smith já nos ensina muito para que você não tenha que chegar ao ponto de uma explosão em que o seu discernimento se apague ou que você não caia em depressão. As emoções, por mais que elas estejam no subconsciente ou que elas estejam atrás da nossa razão, elas estão afetando a nossa maneira. Emoções reprimidas podem se expressar como inquietação, ansiedade, falta de foco. Então eu nunca estou completamente integrado, completamente com prazer naquilo que eu estou fazendo. Ter emoções reprimidas significa que uma parte de mim, uma parte da minha energia, vejam só isso, uma parte da minha energia está na forma dessas emoções. Então é como se uma parte da minha habilidade, da minha potência, está lá contida na forma dessas emoções. E se eu não estou querendo entrar em contato com isso, eu nunca estou manifestando 100% do meu potencial. Digamos que 50% da minha energia está contida na forma dessas emoções. Eu só tenho 50% do meu desempenho. O que as pessoas reclamam geralmente? Ansiedade, depressão, desânimo, procrastinação. Elas estão sempre fugindo de situações em que ela vai ter que agir com um pouco mais de profundidade, em que ela vai ter que sentir um pouco mais, porque sempre fica aquela coisa assim, um desconforto, uma sensação ruim, uma negatividade. Isso é sintoma de emoções reprimidas. A cura emocional é muito importante para a gente viver 100% do nosso potencial. Então vamos lá, primeiro ponto para começar a nossa cura emocional é a gente não ter preconceito com as emoções, a gente não desprezar as emoções negativas. No ponto mais afastado, mais doente emocionalmente, eu vou dizer assim, ai, raiva, ai, que coisa feia, ai, tristeza. A pessoa despreza emoções negativas. Isso pode existir até no nível da mente, no nível de conceitos, né? Ah, então sentir raiva é errado. Ai, ficar triste é errado. Então tem uma ideia de que emoções negativas são ruins, não se deve ter. Isso vai tanto fazer ela discriminar o sentimento dos outros, quanto muitas vezes ignorar que ela tem raiva, porque aquilo não é bonito, porque aquilo não se enquadra ao que ela acha que é certo. E emoções não existe certo e errado, elas simplesmente acontecem e a gente tem que aceitar e lidar com elas. Esse é um ponto importante. Não julgue as emoções. Emoção, é algo espontâneo. E esteja disposto a ver a realidade como ela realmente está dentro de você, ao invés de idealizar o que você gostaria de ser, como você gostaria de ser, né? A começo da cura envolve a gente ter entrar em contato com a realidade, parar um pouco de idealizar. Segundo passo é respirar e revitalizar. Estou falando aqui da cura emocional pelo yoga. Vou deixar um vídeo aqui em cima no qual eu falo mais sobre isso. A principal maneira da gente esconder as nossas emoções, da gente não sentir as nossas emoções, é deixando de respirar. A respiração, ela aumenta a nossa sensibilidade interna em relação ao que está acontecendo dentro de mim. Então, quando eu inspiro, eu sinto mais. Tanto o que vem de dentro de mim, quanto o que vem de fora. Então, quando eu tenho alguma emoção desagradável, e a gente começou a fazer isso lá na infância, porque foi lá na infância que foi o momento mais difícil de lidar com as emoções, com o jeito que os nossos pais lidavam com as emoções, enfim, a gente acaba absorvendo muita coisa. Então, o que eu faço? Eu tranco a respiração, porque daí eu vou sentir menos. E é assim que a gente tranca o choro, que a gente tranca a raiva. A gente precisa fazer um tipo de contenção da vitalidade para que a vida não se manifeste, né? E a vida se manifesta como? Através da respiração, com energia, quando a energia vital está fluindo. Então é como se eu trancasse o caminho da energia vital para eu sentir um pouco menos. Então, para começar a cura emocional, é claro que eu vou precisar revitalizar um pouco mais. E isso envolve respirar,
Mexer o corpo, sim, mexer o corpo tem tudo a ver com cura emocional. As nossas emoções estão trancadas no lugar onde elas emergiram. Então a raiva, por exemplo, ela emerge do terceiro chakra. Ela emerge como um fogo dentro de nós. Então ela vai estar aqui. Quando você fizer exercícios para essa área do abdômen, do terceiro chakra, essas coisas vão vir à tona e você vai lidar com elas, né? Outra emoção, a tristeza, por exemplo, ela decorre daqui. A tristeza, a mágoa, a sensação de ter sido enganado, né? Aquela mágoa, aquele rancor, ele decorre daqui. Então é aqui também que eu vou poder trabalhar para poder fazer essa energia voltar a se mover para ela poder tomar outra forma. As nossas emoções estão contidas no nosso corpo em forma de tensões e nos nossos chakras e nos nossos nadis em forma de entupimento, né? E na nossa mente em forma de conteúdos mentais associados a eventos, enfim, elas estão nisso aqui tudo. Então eu tenho que mexer, trabalhar, me movimentar e respirar. Terceiro ponto, não fuja das suas emoções. Então, há uma tendência, talvez muito rápida, que você vai ter que começar a perceber, que é, na hora que começa a surgir um sentimento desagradável, a gente, não quero pensar sobre isso, não quero falar sobre isso. Ou, às vezes, nem é consciente que você não quer falar sobre isso, simplesmente vem uma outra vontade, vem vontade de comer, vem vontade de assistir alguma coisa. Comece a perceber isso, como a gente não quer encarar aquilo que é desagradável. Então, em algum momento, em algum nível, a gente vai ter que começar, não, peraí, eu tô sentindo isso, eu vou ficar aqui, primeiro para você perceber e depois para você transmutar essa emoção. Para quem faz yoga aqui no meu canal, sabe bem o que é isso. As emoções vêm, você começa a fazer a prática e as emoções começam a vir. E aquela é a oportunidade de você, ao invés de você fugir, não quero entrar em contato com isso, o contrário. Você levar a luz para aquele lugar, respirar, chorar, fazer algum movimento de catarse. Esse é o momento de você entrar em contato com essa emoção e transmutar. E isso envolve um pouco o quarto ponto também, que é acolher. Então, a gente precisa, em algum nível, acolher e aceitar. Quando o Will Smith passou essa situação, a maior dor dele foi naquele momento, todo esse sofrimento que ele tem passado, não só com a doença, mas na situação de trabalho como ator, ele foi desconsiderado pelo Chris naquele momento. O sentimento dele, com o qual o Will Smith está bem identificado, está muito vívido aquele sofrimento todo para ele, foi transformado numa piada. Então, como é que ele se sentiu? Ele sentiu como se ele não tivesse direito de sentir o que ele sente. Ele se sentiu rejeitado, menosprezado, seus sentimentos, suas emoções menosprezadas, desconsideradas. E isso é o que nos gera muita raiva, isso é o que nos gera muita dor. Então, assim, o que eu digo para vocês é, ainda pegando o exemplo dessa situação com o Will Smith, as pessoas não têm noção do nosso sofrimento, elas não vão ter sempre empatia e capacidade e sensibilidade de entender como a gente se sente. E o Chris não é que ele fez por maldade, né? Além dessas questões de conveniência ou inconveniência, né? Enfim, é o meio da comédia ali também, né? Ele não tem as pessoas não vão ter essa sensibilidade de entender como a gente se sente ao ponto de saber o que falar, o que não falar, sabe? Então isso é um bom exemplo. Quem é que vai ter que ter esse nível de aceitação e de acolhimento com o seu sofrimento? Você. Você vai ter que ter esse acolhimento. Você vai ter que dizer para você mesmo o que você sofreu é real. O que você sofreu, você tem direito de sofrer. Talvez ninguém vai te dizer isso. Eu tô te dizendo isso. Mas você vai ter que dizer. Não dá para esperar que as pessoas vão te acolher e te amar por você. Isso é amor próprio. Então, sim, eu sofri, eu passei por isso, eu tenho o direito de ter raiva, eu tenho o direito... Em algum nível, a gente precisa nos dar essa permissão, porque senão as emoções negativas geram um sentimento de culpa, a gente se sente culpado, a gente cria uma outra dualidade na qual a gente não aceita que a gente tem aquelas emoções. Então, já tem uma separação, ainda cria uma terceira separação interna.
aí o negócio fica muito ruim. Então, sabe, acolha o seu sofrimento. Imagine que dentro de você existe uma criança ferida e ela não tinha nenhum tipo de inteligência emocional para lidar com os sofrimentos, com os karmas familiares que ela teve que lidar na infância. E agora você é o pai dessa criança dentro de você e você vai ter que acolher com todo o amor, como você faria com uma criança, né? Que não tem uma capacidade cognitiva de entender por que as pessoas eram assim e toda uma racionalização. Não existe isso na emoção, simplesmente é o puro sofrimento ali. Então é bem importante acolher. Agora, o quinto e o sexto ponto é bem onde foca o yoga, tá? Do primeiro ao quarto ponto seria um trabalho bem terapêutico que eu trago para a yoga terapia. E o quinto e o sexto é bem o ponto que o yoga foca, que é a distância das emoções, que é o momento que a gente vai trazer a clareza de que no nível mais profundo, no nível do nosso ser maior, da nossa consciência, da nossa alma, nada aconteceu. Não existe ninguém que foi ferido. Não existe ninguém que foi atacado no nível da alma, né? Quem se sente atacado é a criança, é o ego. Então esse é o momento que a gente vai começar a se afastar um pouco disso e se preparar para deixar ir, que é o momento de desidentificação. E isso é muito importante para a cura. Mas veja que esse é o passo lá na frente. Se não teve essa aceitação, esse acolhimento, primeiramente esse ir em contato com a dor, você não vai se sentir pronto para soltar. Primeiro a gente tem que acolher. Você não vai se sentir pronto, é como se fosse, você vai ficar com raiva de ter que desapegar. Primeiro você tem que acolher. É isso que eu percebo com as pessoas que fazem yoga terapia comigo. Então o quinto ponto que eu coloquei é construir uma neutralidade. Então esse é o ponto que eu posso olhar assim, e aí eu já chorei um pouco, sabe? Eu já dei uma esbravejada assim, já coloquei minha energia para me mover, e agora eu percebo assim, passa, sabe? Esse é o momento que daí eu paro de repetir aquela história mentalmente. Não, já passou, sabe? Eu não sou isso, já passou. E o sexto ponto é o mais profundo. Quando nós sofremos algum tipo de emoção traumática, o pilar dessa emoção traumática é o eu, é a identificação. Então eu sinto que aquilo foi pessoal, sabe? Eu sinto que aquilo foi contra mim. Então existe um ego que foi ferido. Então vamos ver, no caso do Will Smith, existe uma identidade da comunidade negra e de toda a sua luta para ser valorizada. Então, essa identidade ela é coletiva e é muito forte. Mas num nível mais profundo, ele não é negro nem é branco, sabe? Ele é um ser. Ele é um ser sem cor, sem, né? E isso vejam como é um ponto de maturidade que a gente tem que estar pronto, né? Porque o ego já vai, mas como assim? Então, eu estou trazendo isso aqui para vocês porque esse é um canal de yoga, né? E é sobre isso que a gente conversa. Então, no nível profundo, a gente pode se reconectando com o nosso ser maior, perceber que não existiu focar na dissolução de quem a gente pensa que é, e na dissolução de quem a gente pensa que é, que foi, se dissolve também todas as emoções, os traumas relacionados com essa identidade. Quando eu dissolvo aquele que foi ferido, aquele que se sentiu ferido, tudo com o qual esse eu se identificava, se apegava ou rejeitava, se dissolve junto, sabe? É como eu dissolver, tem um pilar assim que está sustentando, né, uma casa, e essa casa é as nossas emoções, é os nossos traumas. Eu vou no pilar, eu vou na base. Então, esse é o nível de cura completo. Porque se eu me apego muito ao personagem, eu começo a dizer, porque eu vivi isso, eu vivi aquilo. Então esse ego, sabe, tá tomando conta de mim. E o que acontece é eu acabo reproduzindo esse karma. Eu acabo reproduzindo esse tipo de reação nas pessoas. Podem ver que pessoas que sofreram trauma com preconceito racial ou com violência, algum tipo de violência, quando elas se identificam muito, isso persegue elas às vezes a vida toda. Por quê? Justamente elas
elas reagem a isso. Elas têm essa ferida e as coisas à sua volta agridem essa ferida. E ela acaba gerando o mesmo tipo de circunstância. Então, o sexto nível, que é o mais profundo, é essa dissolução do eu. E é isso que o yoga ensina, ele vai nessa raiz. Ele pergunta, quem você é? Quem você pensa que é? Qual eu é esse que se sentiu ofendido, sabe? No nível energético, é na abertura do coração e na experiência de você mesmo como uma essência que isso vai fazer mais sentido. Que você vai se sentir pronto para soltar todas essas ideias que você tem sobre quem você é, que você lutou para construir quem você é. Se você quiser conhecer o meu programa de terapia, de yoga terapia, se você sente agora que precisa de um atendimento individual, mais profundo com yoga, que você quer entender as coisas mais profundamente, acesse viver.em.yoga/unidade e conheça o meu programa de yoga terapia, unido à numerologia, Kundalini Yoga e bioenergética que eu ofereço. E foi a partir desse tratamento que eu venho vendo resultado nas pessoas que eu organizei esses 6 passos e, claro, observando o meu próprio processo de cura que está acontecendo, né, junto com vocês. Deixem perguntas para a gente poder trabalhar mais e se aprofundar mais nessa reflexão que se abriu. Deixem perguntas, o que vocês gostariam de entender melhor. Assim a gente pode continuar a nossa conversa. Deixem um comentário também se vocês gostaram. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Eu tenho visto comentários muito legais de pessoas e eu vou lá ver a pessoa não está inscrita no canal. E compartilhem também com pessoas que você sente que pode gostar desse assunto. Eu agradeço muito o carinho de vocês, os comentários de vocês é muito importante para mim, afinal a gente é uma comunidade, a gente está junto, compartilhando e o que vai vir daqui depende de eu saber o que está acontecendo aí. Um grande abraço no seu coração, gratidão e até o nosso próximo encontro.